Olá, e o convidado de hoje tem 43 anos. Nasceu em Itabuna, na Bahia, e viveu em Itajuípe, no mesmo estado, até os 8 anos, com a família dos avós, quando se mudou para São Paulo para viver com a mãe. Começou a trabalhar aos 13 anos e aos 15 conseguiu um emprego na empresa, que mais tarde adotaria como seu segundo nome. Veio para a Extrema em 2001, quando a empresa foi transferida para cá. Em 2012, concorreu pela primeira vez a uma vaga no Legislativo. Em 2013, formou-se em Logística pela FAEX. Em seu terceiro mandato, já foi presidente da Câmara por 2 vezes, o primeiro vereador a ter uma gestão de 2 anos de presidência. No Câmara Entrevista de hoje, vamos conversar com o vereador Edivaldo de Souza Santos Júnior, o Juninho da Delo, e conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, o seu trabalho no Legislativo. Então fique ligado, eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Juninho, tudo bem? Como é que você está? Olá, Léo, graças a Deus estou ótimo. Eu queria começar esse nosso bate-papo, Juninho, você contar um pouquinho pra gente, um pouco da sua história. Você viveu a sua infância na Bahia, depois você veio para São Paulo e na juventude você veio para Extrema. Como é que foi isso daí? Sou baiano, nasci na cidade de Itabuna, Bahia, sul da Bahia, né, cidade do Cacau, perto da cidade de Gabriela, Ilhéus, e fiquei morando com meus avós até os 8 anos. E depois eu mudei para São Paulo para morar com a minha mãe. Na época, minha mãe queria trazer, tem o meu irmão mais velho, minha mãe queria trazer as 2 crianças, meu avô acabou não deixando. Falou, vai para uma cidade grande, para a capital, com 2 crianças, já não é fácil sozinha, agora com 2 crianças eu acabei ficando. E aí, com o passar do tempo, aí minha mãe sempre voltava para estar me buscando e tinha aquela resistência do vô. E eu também acabava querendo ficar naquela vida da roça, que eu sou apaixonado. Mas aí chegou um certo tempo, aí não teve jeito. Tive que vir para a capital, fiquei assustado. Mas aí também, em termos de estudo, essas coisas todas, a gente acaba evoluindo e muito. E a partir daí, muito novo, já trabalhava, às vezes fazia carretinho de feira, essas coisas todas. Trabalhei também na época de mecânico. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu, sozinho, consegui tirar um motor de um Fusca. Fiquei, nossa, eu sou mecânico. É 4 parafusos só, Léo. É 4 parafusos o motor do Fusca. Aí eu contava para todo mundo, sou mecânico do bom, consegui tirar um motor de um Fusca. E assim foi, infância de muita brincadeira, muita alegria. Infância simples, não passei nenhuma necessidade, mas a infância muito simples. E aí, por essa necessidade de trabalhar, aos 13 anos, comecei a fazer bico numa empresa, que era até uma empresa que meu irmão trabalhava. Aí depois eles precisaram efetivar. Aí eu fiquei lá até os 14, quase para... Completei 15 anos nessa empresa e depois teve alguns cortes e eu fui cortado dessa empresa. E aí depois o próximo emprego meu já foi a Delo. E eu comecei a trabalhar na Delo em 11 de março de 1996. Tinha 15 anos ainda, nem tinha completado 16. Já tinha sido com carteira registrada na empresa anterior. E a Delo é meu segundo registro na carteira e eu só tenho 2 até hoje. E aí eu entrei na Delo, a empresa era do lado de casa. Foi engraçado que aí minha mãe chegou e falou assim, filho, você vai entregar os seus currículos hoje? Aí eu falou, vou, mãe. Aí eu entreguei em algumas empresas do lado. E aí eu voltei. Eu saí, acho que eram umas 7, 9 horas eu voltei, né? Aí eu cheguei e falei, mãe, eu já entreguei, o rapaz falou que era para eu voltar depois. Aí ela, mas como assim? Aí eu voltei depois, eram umas 9 e pouquinho, eu voltei lá, que era do lado de casa. Aí 11h30 eu cheguei, mãe, eu tô em horário de almoço já. Cadê o almoço? Eu tenho que almoçar, que eu tenho que voltar. Ela, mas como assim? Eu falei, não sei, eu quero almoçar, que eu já tô trabalhando. Estava empregado já. Já estava empregado. Aí nisso daí era do lado de casa, e depois a Delo mudou para a Zona Leste. A gente ficou 2 anos lá na Zona Leste, no Galpão Maior. Aí surgiu a oportunidade da Delo mudar aqui para Extrema, em 2001. Em maio de 2001 a Delo veio aqui para Extrema. E aí começou a minha trajetória aqui em Extrema, trabalhando junto com a Delo. Aí na época a gente gostava muito de futebol, sempre perna de pau, mas é bom. Às vezes a gente brinca de futebol, aí é uma coisa agradável, um pouco de esporte. E aí surgiu a oportunidade, através do Dr. Luiz, na época conversou com o seu Francisco, que é pai do dono, para me convidar para sair candidato. Mas eu não sabia desse tal convite. Aí sempre o seu Francisco chegava assim e falava, Juninho, o prefeito quer falar com você. E eu na correria do dia a dia, eu falei, não, seu Francisco, tá bom, qualquer dia a gente fala com ele. Isso foi várias situações. Aí teve um dia que ele falou, Juninho,
a gente precisa ir lá na prefeitura conversar com o prefeito. Eu cheguei e falei, não, seu Francisco, qualquer dia a gente vai lá. Ele falou, não, é agora. Pega as suas coisas e vamos lá agora. Aí veio o seu Francisco com o Cacai até o gabinete do prefeito e aí surgiu o convite. E aí que as coisas aconteceram nessa parte aí do legislativo. Você falou de vir para Extrema. Quando você chegou aqui em Extrema, Juninho, você podia imaginar que ocuparia uma cadeira aqui no Legislativo de Extrema? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Não imaginava, não mesmo. E entre os trabalhos que você já apresentou, considerando a importância para a comunidade, tem algum projeto de sua autoria que você gostaria assim, de destacar, que você acha de grande relevância? Léo, uma das coisas assim, claro que tem um projeto de consciência negra, que é de minha autoria, junto com o Manteiga, o Leandro Marinho também assinou, mas uma das coisas que eu acho muito importante foi lá atrás, quando, na época, o Bolsa Material de Construção era de até R$8.000, e a gente brigou para aumentar isso para 15, e a partir de então veio aumentando, e hoje está em quase R$20.000. Eu acredito que isso é um ganho muito bom para aquelas pessoas que precisam reformar sua casa, sim, até mesmo construir, porque eu falo que se é um projeto bem trabalhado, é um projeto que ele é autossustentável, porque sim, a prefeitura não está te dando, ela está te emprestando, sim, com praticamente juros zero, mas que você, se pagar direitinho, você vai estar ajudando outras famílias. Então, isso aí com certeza ajudou muita família extremense. Ainda o assunto sobre legislativo, você faz parte da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Políticas Rurais e Obras. Como é que você avalia o trabalho que é realizado até aqui? Léo, assim, o trabalho, igual acho que foi na última reunião, o presidente comentou até que o desenvolvimento da nossa cidade, do município, passa pelo legislativo. Eu até pedi a palavra para o presidente, eu falei, presidente, na verdade, o desenvolvimento de Extrema depende do legislativo. Então, assim, tanto da Comissão de Indústria ou qualquer uma outra comissão, o legislativo extremense trabalha muito forte. E é graças a isso que a gente, por mais que a gente sabe que nossa cidade tem que melhorar muito em vários aspectos, e são muitos, não sei se eu vou ter oportunidade de pontuar aqui, mas se a gente for pegar na nossa região, é um município que é diferenciado em termos administrativos, em termos de arrecadação. Em muitas coisas a gente é referência, mas mesmo assim a gente sabe que precisa melhorar muito. E nesse primeiro semestre, a Câmara debateu e aprovou várias atividades e assuntos de importância para a nossa população. Que avaliação que você pode fazer, Juninho, do trabalho realizado pelos vereadores até aqui? Léo, o trabalho é maravilhoso. E assim, até o comprometimento dos vereadores, do legislativo com a população, aqueles projetos que impactam diretamente, sim, na vida do cidadão, que é aquele de saúde, alguns até de reforma e construções de casa, aquelas casas que estão em risco. Acredito que desde que eu entrei aqui, independente de quem seja o presidente, sempre dá uma prioridade nesses projetos, faz extraordinária, pede anuência do plenário para colocar em votação o mais rápido possível. Então, isso que impacta diretamente na vida do extremense, o legislativo tem uma preocupação muito grande. E eu parabenizo essa gestão, mas todas as outras que sempre teve essa preocupação, sabe? Então, eu coloco aí como esses 6 meses aí também vem nessa mesma toada de comprometimento com o cidadão extremense. E, Juninho, e quais são, na sua opinião, os desafios do legislativo para o segundo semestre de 2023? Para que o município continue avançando e superando as dificuldades. Como é que a Câmara pode contribuir para esse processo? Léo, assim, é uma coisa uma sistemática assim, que é bem complexa. E até a população, todos os extremenses tinham que ficar atento nisso, porque o que acontece? A gente chegou num estágio de desenvolvimento e de crescimento que está muito rápido, muito acelerado, que é bom para o município, sim, mas tem as suas preocupações. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado nas alterações do plano diretor, porque, assim, devido ao crescimento muito rápido, aquilo que a gente tinha de qualidade de vida, a gente está se perdendo. Vou te dar alguns exemplos aqui. A gente sabe que as creches do município são maravilhosas, só que, infelizmente, falta creche. Sim. Porque se o pai e a mãe não estiver trabalhando, eles não conseguem pagar a conta no final do mês. Então, essa conta não vai bater. Os dois precisam estar trabalhando para conseguir pagar o seu aluguel e honrar com as suas contas.
Se precisa, se não tem creche para essa criança, eles não vão conseguir estar trabalhando, vai ter que, porque pagar alguém também vai ser muito difícil, não tem condições. E além de tudo, aí acabou o período da creche, que a maioria das crianças é tudo período integral e começa na primeira série, as IMETs são poucas. E aí, aquela criança que ficava período integral vai começar a ficar meio período. Sim. Aí os pais ou vai ter que arrumar alguém, não sabe com quem vai ficar, muitas vezes vai ficar sozinho, e aí é um perigo danado. Infelizmente a gente sabe Sim. que fica muitas crianças sozinhas. Coloca pessoas que você não sabe que vai cuidar direito do seu filho ou não, mas por necessidade você vai ter que colocar. Então, na parte da educação, eu acredito assim, que o município precisa trabalhar muito forte, legislativo e executivo, focando em escolas de tempo integral. Que é uma grande saída para ajudar as famílias que realmente precisam. Os dois precisam estar trabalhando, entendeu? A atual mesa diretora aqui da Câmara, Juninho, tem como propostas ampliar a comunicação institucional com a comunidade para dar mais transparência e visibilidade dos trabalhos que são realizados aqui no Legislativo. Qual que é a importância desse tipo de iniciativa, segundo a sua opinião? Léo, igual você falou lá atrás, eu já tive a oportunidade de ser presidente em 2 vezes, 2015, 2017 e 2018. O grande desafio hoje do presidente, juntamente com a mesa diretora, é o quê? É mostrar, de fato, a importância do trabalho do legislativo como um todo para a população entender. Porque o que acontece hoje, vou ser bem sincero aqui com você que está nos assistindo, alguns até vão ficar um pouco chateados comigo. As coisas boas que acontecem, a grande maioria da população, o prefeito que fez. As coisas ruins que não estão andando tão boa, aqueles vereadores não fazem nada. Então, precisa achar um ponto de equilíbrio. As coisas boas, os vereadores proporcionaram isso. Deram condições para o prefeito estar utilizando o dinheiro, aplicando em determinadas ações. E as coisas não tão boas, você precisa analisar, porque muitas vezes nós, vereadores, já destinamos dinheiro para aquela situação, mas o executivo está demorando a executar, e a gente, como legislativo, fica cobrando, e muitas vezes, aí por questões políticas, o prefeito acaba segurando um determinado tempo para começar a fazer algumas ações lá perto da eleição, para ganhar voto. Então, população, fique esperta nisso, porque o legislativo, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de um banco. Vamos colocar aí que Extrema tem um banco gigantesco que é onde guarda o seu tesouro para fazer determinadas ações. O dinheiro está lá, entra o dinheiro dos impostos todo lá. E quem mexe com essa grana? É o prefeito, que vai estar aplicado em tais secretarias, mas quem tem a chave dessa grana são os vereadores. Se a gente não abrir o cofre, ele não vai fazer nada. Então você precisa entender disso, que tudo de bom que está acontecendo, os vereadores têm participação direta. As coisas ruins, o vereador pode estar cobrando mais para o executivo fazer mais, mas o dinheiro tem e a gente já determinou que o dinheiro seja aplicado naquela ação. Entendi. Juninho, você está em seu 3º mandato e já foi presidente 2 vezes. Na sua opinião, o que é fundamental para que o município se desenvolva mais? Léo, eu acredito assim que Extrema está no nível, Léo, que o principal desenvolvimento hoje para Extrema é qualidade de vida para quem mora em Extrema. Não adianta mais agora querer trazer empresas, querer trazer emprego, porque a gente tem isso daqui. Só que a qualidade de vida a gente está perdendo. Infelizmente, eu fui fazer uma visita a um bairro aqui, próximo da Câmara. Da Câmara até lá não dá 2 quilômetros, Léo. Que é uma situação de extrema pobreza e boa parte da população extremense acredita que isso não tem em Extrema. E tem. Tem pessoas em Extrema que passam muita necessidade. E a gente, como poder público, tanto legislativo quanto executivo, temos o compromisso de proporcionar melhor qualidade de vida para essas pessoas. Esse eu acredito que é o principal desafio. Extrema está crescendo do jeito que está, mas a gente poder estar ponderando para voltar a dar mais qualidade de vida para as pessoas. Juninho, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo aqui no Câmara Entrevista. Quero aqui aproveitar a oportunidade, agradecer a todos os extremenses que, no primeiro momento, me abraçou lá em 2001. E eu me sinto honrado,
Os meus 2 filhos são de Extrema. O Gabrielzinho nasceu em 2002. O Marcelinho nasceu em 2014. E Extrema não é a cidade que eu nasci, mas é a cidade que eu decidi morar e é a cidade onde eu quero ser enterrado. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar morando nessa cidade maravilhosa e o que eu puder fazer para ela ser cada dia melhor, diferenciada e se for possível, a gente dar mais qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, com certeza eu vou fazer, Léo. Conversamos com o vereador Juninho Dadelo. Juninho, obrigado pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigado também você que nos acompanhou em mais um programa aqui com a gente. Até a próxima. Tchau.